acompanha, Êxodo capítulo 5, né? O versículo 20, que diz assim: encontraram a Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó. O versículo 21 diz assim: e disseram-lhe: o Senhor atende sobre vós, e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos, para nos matar. 22 diz assim: então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviastes? 23 diz assim: porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Posso sentar? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, é uma palavra bastante conhecida, né? Êxodo vai nos retratar a história, né, do povo hebreu, né, do povo israelita, né, que estava ali em cativeiro no Egito, e Deus, como sempre, ouviu as orações do seu povo, e Deus ali levanta um libertador. Libertou ali, Deus enviou ali Moisés. Nós vemos a história de Moisés, nós vemos desde o início que o inimigo teve e lutou contra a vida de Moisés, né? E nós vemos que Moisés ali viveu 40 anos no Egito, estudando e aprendendo com todos os costumes dos egípcios, aprendendo toda a sabedoria. E aos 40 anos Moisés ele mata um egípcio para defender um hebreu, e ali ele vai para o deserto, fica mais 40 anos, ele se casa, tem família, e um certo dia o Senhor o chama novamente. O Senhor aparece a Moisés numa sarça ardente, e ali ele fala para Moisés: tira essa sandália dos seus pés, que aqui é um lugar santo. E ali ele fala com Moisés que ele está recrutando Moisés para libertar o seu povo, que vai enviar Moisés para libertar o seu povo. E Moisés, um homem como nós, sempre quando nós ouvimos o chamado do Senhor e falamos assim: mas eu, tão pequenininho, mas logo eu, sempre vem essa indagação. E Moisés não foi diferente, mas o Senhor ali mostrou a Moisés que não era Moisés, mas sim ele. O poder era dele, era ele, através de Moisés, da vida de Moisés, que ia salvar o seu povo. E muitas das vezes nós achamos que nós somos super-homens, muitas das vezes até se empolgamos achando que nós é que estamos fazendo. Muitas das vezes nós nos colocamos como aquele que vai fazer, que vai. Nós não somos nada, somos apenas pó. Mas pela misericórdia de Deus, quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita, Ele nos trata, Ele cuida. Nós temos que entender que Deus, Ele não precisa de nós para ser Deus. Ele não precisa de nós para fazer nada. Mas pela sua misericórdia, Deus usa pessoas para fazer as suas maravilhas na face da terra. E o Senhor ainda Ele usa eu e a você, para que as pessoas vejam a transformação que Ele está fazendo
sabemos de nada. Muitas das vezes a leitura é falha, a leitura é fraca, o estudo, né? Eu vejo muitas pessoas mais velhas falam assim: ah, mas eu não tenho leitura, né? Mas quando você vê, quando ele abre a boca, Deus transforma o que ele fala, Deus transforma a vida dele, né? A luz se abre, o Espírito Santo toma conta e você vê que maravilha que o irmão fez. O irmão não fez nada, quem fez foi o brilho do Espírito Santo, o Espírito Santo na sua vida, através da sua vida, fazendo aquilo que Deus é. E o Senhor ali, ele chama Moisés, e ele mostra para Moisés: Moisés, eu sou de língua dobre, eu não sei falar. Deus fala para ele: então chama seu irmão Arão. Ah, mas eles não vão acreditar em mim. Deus faz milagres ali, joga seu cajado no chão, vira uma cobra, pega de novo, vai lá. Ah, mas tudo tem um ar, tem um ar. Deus não precisa do nosso ar. Deus apenas precisa que nós nos ponhamos à disposição. O resto quem vai fazer é Ele. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Nós achamos que é com as nossas forças, que é com o nosso poder, com os nossos braços, que nós vamos fazer as coisas de Deus. E nós, quando cremos nisso, nós não vamos muito longe. A queda é rápida. E às vezes as pessoas ainda acham que não, porque eu que prego, é eu que faço, é eu que transformo, é eu que faço isso, é eu, nada. Se nós não tivermos a misericórdia de Deus na nossa vida, nós não fazemos nada. Se não fosse a misericórdia dele, nós não seríamos nada. O Senhor, Ele conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe as minhas, as suas necessidades. Ele sabe até onde nós podemos ir, até onde nós aguentamos. Ele conhece a nossa estrutura. Mas Deus usa pessoas. Por isso que às vezes a gente olha e fala assim: ah, mas não preciso, eu não preciso. Você precisa se revestir do poder de Deus. Você precisa ter intimidade com Deus, como foi cantado aqui, que as crianças louvaram. Nós precisamos ser dependentes de Deus, porque só assim Ele vai poder trabalhar na nossa vida. E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: mas como? Como? Essa pessoa era um drogado, era uma prostituta, era um viciado, era afastado, era assim, era assim, era assim, era assim. E hoje Deus transformou. Hoje Deus usa ele para resgatar almas. Deus usa eles para pregar, para louvar na sua casa. Através da pregação do louvor, almas se rendem ao Senhor. Mas não é porque somos fortes, é porque Deus usa pessoas. E é através do brilho do Espírito Santo que está em você, que as pessoas vão ver Deus através das nossas vidas. E não foi diferente ali com Moisés. Moisés aceitou a incumbência. Vou libertar esse povo. Mas Deus chamou Moisés, Moisés aceitou. E Moisés ali vai, volta para o Egito, se encontra com seu irmão Arão, vai até os sacerdotes ali, os líderes do povo dos hebreus, se apresentam e falam para eles que: olha, Deus me mandou para salvar vocês, resgatar o povo dele, tirar da escravidão. E como sempre é aquela história: o povo ora, o povo jejua, o povo clama, mas quando chega
alguém vir te salvar, ele olha para lá, olha para cá e fala assim: não. Se esquece que quem tem o poder é Deus. Ah, mas aquele que vai louvar, aquele que vai pregar, mas quem usa ainda é Deus. E ali Moisés joga a vara no chão, puxa, pega a cobra, vai para lá, fala para o povo. E aí o povo crê, porque o povo crê em sinais. Muitos não crêem mais na palavra, mas crêem nos sinais. Se eu falar que você vai ser curado, não quer receber. Mas se eu falar, se um chegar aqui e olha, um aleijado levantar, vai encher aqui, porque vão crer nos sinais. Não tem mais fé para crer, não tem fé para ser o primeiro, tem fé para ser o segundo, o terceiro, o quarto, mas sempre vai ter que ter alguém primeiro, para a fé aumentar, senão não tem fé. E ali quando Moisés faz os sinais, eles creem em Moisés. E aí Moisés vai conversar com o faraó. Olha, faraó, meu Deus mandou eu vir aqui para falar que Ele quer que você libere o povo. 3 dias para ir prestar sacrifício, para ir agradecer a Ele no deserto. E aí Faraó fala: quem que é esse Deus? Não, vocês são muito preguiçosos, vocês estão trabalhando pouco, vocês ainda, tanta gente, agora estão despreocupados, mas estão trabalhando pouco, ainda querem 3 dias para ir prestar homenagem, culto, sacrifício ao Senhor de vocês, que eu nem conheço, porque para Faraó ele era Deus. Para Faraó ele era o Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, aquele que fazia e desfazia. Já tinha esquecido, né, do Deus de José, já tinha esquecido, né? Como nos dias de hoje está fácil. O passado a gente esquece, facinho, facinho. Mas o presente, nós estamos aqui. Mas quando nós esquecemos do nosso passado, nós não vamos conhecer o nosso futuro. Se nós esquecermos do nosso passado, das nossas origens, o futuro não vai ter valor. Você não paga o preço, você não sabe o que você passou. É só bênção, é só bênção. Hoje em dia eu fico olhando jovens, adolescentes, eles não sabem o preço de nada, não pagam por nada, é tudo de mão beijada. No meu tempo, quantas vezes eu orava para me ganhar algo, para mim conseguir algo, era tão difícil. Hoje em dia tudo vem fácil. E aí quando vem uma bênção, é alegria. Mas quando vem a dificuldade, não sabe como se comportar, não sabe como fazer para vencer a dificuldade. Quando nós recebemos algo do Senhor, quando nós recebemos uma ordem do Senhor, quantos aqui não tem promessa do Senhor? Quantos aqui já não recebeu, ou o pastor chegou e falou: irmão, eu orei e Deus me colocou no meu coração para o irmão ser um líder, ser
ser uma líder, ser um obreiro na casa do Senhor, pregar na casa do Senhor, ajudar na casa do Senhor, na obra do Senhor. E quantos às vezes aceita, ou então você é uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, aí você aceita o Senhor, e aí você acha que agora sim, agora meu Elias, agora eu sou professor de escola dominical, tudo vai ser uma bênção, eu vou chegar, vou falar, todo mundo vai me agradar, todo mundo vai ouvir tudo que eu falar numa bênção só, não vai ter ninguém que vai questionar, todo mundo vai aceitar, olha, porque agora foi Deus que mandou. Aí na primeira aula chega aquele monte de aluno e começa a fazer um monte de perguntas, irmão, e eu acho que eu era total, eu não sou nada, e aí eu não sei responder, minha cabeça já começa a coçar, já fico preocupado. Aí eu olho para o pastor não me ajuda, eu olho para alguém, não me ajuda. Quando é na outra semana, o que acontece? Não vou mais. Ah, mas ser líder é muito difícil. O povo não obedece. Não vou mais. Ah, mas eu aceitei a Jesus, achei que tudo ia ser uma bênção. Cheguei em casa, meu pai ficou revoltado. Minha mãe ficou revoltada. Ah, meu pai, que nem minha esposa, aceitou Jesus, coitado, 15 anos. 15, né, filho? Foi 15 que aceitou Jesus? 15, né? A sua irmã também aceitou Jesus cedo. O que seu pai fez lá? Botou para fora de casa. Ah, mas o pastor, quando fez o apelo, falou que ia ser tudo uma maravilha. Aí a primeira coisa, meu pai já botou fora de casa. Ah, o meu marido não me aceita mais porque eu aceitei Jesus. Ah, o meu filho não quer mais ir para a igreja porque os pais são crentes. Ah, eu aceitei Jesus, mas meus pais não aceitam. Ah, eu era uma bênção, aceitei Jesus, agora eu estou doente, só vivo doente. Ah, eu cheguei no meu serviço, falei que eu era crente e todo mundo virou as costas para mim. Agora eu sou perseguido. Agora eu sou humilhado lá. Eu sou motivo de chacota, porque olha lá o crentinho, olha lá. Mas quem disse que nós não íamos passar provações pelo amor de Cristo? Isaías, quando morreu, Jesus falou: quando você passar nas águas, você não vai se afogar. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, você não vai se queimar. Mas ele não disse que você não ia passar. Quem lembra de Daniel? Na cova dos leões. Deus protegeu ele lá dentro. A fornalha de fogo, Deus protegeu eles. Mas eles tiveram que passar. E muitas das vezes nós achamos que porque o Senhor mandou, tudo vai vir de mão beijada. E foi o que o povo de Israel pensou. Mas o faraó falou o quê? Ah, vocês estão desocupados, vocês estão querendo fazer, né? Consagrar o seu Deus. Então vamos fazer assim. Eu dou a palha para vocês, corto a palha e dou a palha para vocês fazer os tijolos. Agora vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão fazer os tijolos, vai ter que ir atrás da palha. E outra coisa, não vou diminuir a quantidade, vocês vão ter que fazer a mesma quantidade. E aí o que aconteceu? O povo não conseguia fazer a quantidade. E aí vão falar no faraó. Mas faraó, nós não damos conta, por que o Senhor fez isso? Ele falou: mas Moisés não veio aqui? Vocês estão com o tempo sobrando. Esse povo todo. Então agora vocês vão fazer os tijolos, vão colher a palha, vão fazer os tijolos em a mesma quantidade. Vocês estão desocupados.
Porque o povo não fica revoltado com o inimigo, com Satanás, quando as coisas acontecem. Eles se revoltam como líder, como Deus. Eles vão indagar por que está acontecendo isso. Ah, mas se eu fazer o que Deus está mandando, eu vou ser prejudicado. Então, para que ser liberto? É melhor comer esse bolo no Egito. Para que comer maná? Para que ter a terra que emana leite e mel? É melhor comer esse bolo no Egito. Pelo menos eu não sofro. Eu costumo dizer que sempre quando a bênção está chegando, algo acontece. O inimigo, ele trabalha dobrado, porque ele não quer que você receba a sua vitória, ele não quer que você receba o seu galardão. E muitas das vezes nós não estamos preparados, muitas das vezes nós estamos desapercebidos, nós não entendemos o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Deus, ele age de formas que nós não conseguimos compreender. E muitas das vezes nós queremos explicar aquilo que Deus está fazendo e não tem explicação. Porque nós vamos ver mais para frente que o povo sai do Egito e chega num beco sem saída. Na frente o mar, atrás Faraó e seu povo, seus soldados. Mas Deus não podia dar um caminho mais fácil, Deus não podia levar eles para mais fácil. Não, Deus tinha que estar ali, Deus tinha que fazer tudo isso e nós não entendemos. E muitas das vezes nós achamos que é culpa de Deus. Muitas das vezes nós achamos que é culpa do líder. Nós não entendemos o que o líder está querendo fazer, nós não entendemos o que o pastor está querendo fazer, nós não queremos entender. Mas como foi falado aqui, nós não precisamos procurar entender, nós apenas temos que obedecer. Porque o Senhor, quando Ele manda, Ele se responsabiliza. O Senhor, quando Ele manda, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o que a igreja necessita, Ele sabe o que nós precisamos. E Moisés aqui, eu não sei nem o que eu falo de Moisés, porque eu queria falar, não, Moisés aqui ficou preocupado, ficou com medo, Os líderes vieram até ele e ele foi indagar a Deus. Mas Senhor, eu vim aqui, está tudo dando errado. Mas lá atrás, quando o Senhor chamou Moisés, ele não falou para Moisés: olha Moisés, você vai, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Moisés sabia o que Deus queria, sabia do poder de Deus, sabia quem tinha mandado ele. Mas muitas das vezes a luta é tanto, a aflição é tanta, o desgaste é tanto, que nós mesmos sabendo que nós fomos chamados por Deus, mas nós voltamos para trás. Vem a dúvida, vem a indagação: será que foi Deus que mandou? Mas espera aí, o pastor orou, me mandou. Aí tem aquele negócio: o pastor orou, tá bom, vou procurar confirmação. Aí ele vai, ele ora, aí Deus vem e manda um profeta lá de Marte. Aí ele vai, vou confirmar de novo. Aí confirma, Deus para a irmãzinha lá no meio da rua, fala para ela: olha, Deus está mandando assim, assim. Aí depois Deus vai e confirma de novo. Aí ele crê. Mas no primeiro obstáculo, ele volta a descrer tudo de novo. Foi Deus que chamou. E Ele não prometeu que você não ia ter percalços no caminho. Ele apenas garantiu a vitória. Ele garantiu que Ele está conosco até consumação
dos tempos. Até o fim dos tempos. Mateus 28, 20 vai dizer que ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele está querendo dizer aqui, olha, eu ensinei, eu falei, eu chamei. Mas Deus não precisa. Tudo que você precisar fazer, você está, Senhor, nós precisamos crer e ter fé que Deus está conosco. Nós precisamos acreditar naquele que nos chamou. Nós precisamos agir, botar em prática aquilo que nós temos, que Deus colocou no nosso coração. O inimigo ele vai estar lutando constantemente, todo dia, a toda hora. E nós precisamos crer naquele que nos chamou. Nós precisamos entender o poder de Deus nas nossas vidas, o que Deus pode fazer. Tem um hino que eu gosto bastante de ouvir, né? E às vezes, confesso que quando eu ouço esse hino, dá uma vontade de chorar, né? É um hino que eu não sei, eu sou péssimo para isso, mas ele fala assim, né? Que as pessoas veem a gente sorrindo, mas não sabem o que é o que se passa, né? Você vê a gente sorrindo, mas não sabe o que eu passei, né? Não sabe o que a gente passa. E às vezes você vê um líder dando risada, alegre, feliz. Aí muitas das vezes você olha e você fala, olha lá o irmão, não está nem aí. Só vive dando risada, só vive, mas você não sabe o que ele passa. Você não sabe. Você só vê as bênçãos, mas você não vê as noites de choro, você não vê as noites com tristeza, você não vê, às vezes tem mulheres de Deus, né, que está na igreja orando e os filhos nas drogas, o marido maltratando, doente, enfermidade, desemprego, e ela tem que chegar aqui como líder, tem que estar sorrindo. Porque se o líder demonstrar fraqueza, aí o liderado já olha e já fala, meu líder está desse jeito? Que poder, que Deus vai usar ele para falar comigo? Você não tem fé. Porque você só vai ter fé se você ver o seu líder pestifado, falando. Às vezes está todo torto, todo arrebentado, mas você está crendo. Olha lá. Mas aí quando ele chega no quarto, todo desmontado, chorando, uns pedaços, e a gente não sabe o que está se passando. E às vezes, eu vejo que tem muitas pessoas tristes, magoadas, feridas, porque ao longo dos anos sofreu com escândalos não, mas sofreu com afrontas, né? Com perseguições, o inimigo lutando, e muitas pessoas desistiram. Se não fosse por Moisés insistir, aquele povo tinha deixado de receber essa bênção, aquele povo tinha voltado para trás, e aí Faraó ia falar, levantaram, voltaram para trás, vou meter mais carga neles, porque eles ficaram quietinhos e eles iam obedecer. Mas nós, como nós temos chamado, nós somos escolhidos, nós precisamos lutar, nós precisamos insistir, porque foi Deus que nos chamou. Nós precisamos olhar para frente e olhar para o Senhor como nosso único alvo. E não olhar para o irmão, não olhar para essa afronta, não olhar para a doença, para isso, para aquilo, porque isso vai ter. Mas Ele garantiu que Ele vai estar conosco
nos guardando, nos sustentando, nos livrando de todo mal. Eu sempre conto esse testemunho porque aconteceu na minha vida, na vida do meu esposo. E os irmãos que conhecem a gente desde o início, né, quando o Tiago nasceu, o Tiago vivia doente, tinha acho que 40 dias, né, foi internado no hospital. E penso numa mãe que eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, porque se preocupa, é uma verdadeira guerreira para cuidar dos filhos dentro de casa. Às vezes eu até fico bravo e falo, desse jeito não, você passa muita mão, calma aí, eles estão crescendo, eles precisam de uma coisa mais firme. Mas mãe é mãe, e o Tiago ali doente, e aí nós, na época o pastor colocou a gente para ajudar o irmão Éder, o irmão Viviane ali no salãozinho da esfera, e o Tiago doente, enfermo, e a gente praticamente era todo dia, segunda a segunda tinha que estar na igreja, tinha que estar lá, nos dias que não tinha culto lá, tinha que estar aqui. E a minha esposa ainda tinha, acho que se não me engano era secretária das irmãs ali naquela época, né? Fazia algumas coisinhas ainda na secretaria. Eu também tinha alguns trabalhos aqui na igreja na época, e eu falava para você, todo dia tinha dia que era difícil. Mas nós estávamos ali com alegria, e o Tiago ficava doente, o Vitória. E eu me lembro que a gente foi numa Santa Ceia, na sede, apareceu uma irmã lá que a gente nunca viu nem nada. Aí ela puxou minha esposa do lado e falou assim: olha, faz a minha obra, que da sua família eu cuido. Irmãos, e a gente colocou aquilo no coração, e a gente começou a fazer a obra do Senhor, a mais e mais. E nós, até hoje, o Tiago já está com, vai fazer 14, né? O pai esquecendo a data é complicado, né? Tiago vai fazer 14 anos, e o Senhor sempre nos sustentou, sempre nos guardou, porque Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra. E Deus ali foi fiel com Moisés. Quando Moisés voltou e clamou ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Depois que o Senhor mandou, esse povo está passando por isso. Mas o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu estou lembrando da promessa que eu fiz para esse povo. Eu estou lembrando da promessa que eu fiz lá atrás para Abraão. Esse povo está passando por muitas coisas, mas eu sou um Deus que sou zeloso com o meu povo. Eu prometi, e as minhas promessas eu cumpro. Esse povo está clamando, esse povo está pedindo misericórdia, e eu vou dar misericórdia. Vai lá e fala para Faraó que se ele não aceitar, eu vou castigar. Vai vir pragas e o seu povo vai perecer. Porque Deus é assim. Deus, Ele sempre avisa. Deus, Ele sempre trata. E cabe a nós ouvir o que Deus está falando. E muitos, quando vê o servo do Senhor, às vezes não olham como um servo do Senhor. Às vezes olha e fala assim: esse aí é um bobinho, esse aí eu posso fazer porque ele é crente, ele não pode fazer nada. Mas ele se esquece que quem cuida de nós é o Rei dos Reis. Quem cuida de nós é Deus. E quando nós ponhamos nas mãos de Deus, Ele cuida. O justo não perecerá, o justo não vai mendigar, porque é o Senhor que trabalha as nossas batalhas, as nossas lutas. Quem cuida, quem luta é Deus. E nós precisamos colocar nas mãos de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor nos prometeu. Como disse o irmão Cis, remoendo. Mas se Deus prometeu, fica remoendo. O que Deus prometeu para você? O que Deus falou lá atrás? O que Deus falou que ia fazer na sua vida? O tempo se passou e você não crê mais?
Você acha que Deus não vai mais fazer isso? Não vai fazer o que Ele prometeu? Deus faz, Deus cumpre. Eu sei que tem muitos feridos, muitas pessoas que não creem mais na palavra, né? Não na palavra, mas não creem mais no ministério que Deus colocou na sua vida, que não crê mais nas promessas. Mas tem um hino que ele fala assim, né? O soldado ferido, ele está na luta, na batalha, e ele é ferido. E ele pede para o seu amigo matar ele. Mas o seu amigo, ele vai e ele fala para o comandante, e o comandante, sem saber o que fazer, ele vai falar, né, para o rei. E ali ele volta com aquela carta, entrega para o soldado, e o soldado olha assim, e o soldado começa a lutar, se levanta, o ânimo aparece, as forças se renovam, e ele começa a lutar, e chamando o povo para lutar junto. Mas o povo não entende, porque o rei, na carta estava escrito que, ei, mais um pouquinho. E o Senhor está pedindo para você mais esta noite, mais um pouquinho, mais um esforço, mais uma luta, é mais uma batalha. Eu vou estar contigo. Não precisa temer, não precisa se apavorar, não precisa ficar com medo, porque sou eu que faço. Mas Deus usa pessoas. E Deus, Ele quer usar a mim, quer usar você. Ah, mas eu não tenho aptidão, eu não sou louvo, eu não louvo, eu não prego. Mas na casa de Deus tem várias coisas para fazer. Aí fora tem várias coisas para fazer. Você pode falar do amor de Cristo. Você pode ser luz para escuridão lá fora. Porque através da sua vida você não precisa fazer nada. Mas se você for crente verdadeiro, quando você andar nas ruas, no meio das trevas, a luz vai te seguir. E as trevas vão olhar para você. E aqueles que estão nas trevas vão olhar para nós. E vai ver o brilho do Espírito Santo. E vão entender que o mesmo Deus também pode mudar a história deles. E nós precisamos entender isso, que nós somos chamados, não importa qual é a sua função, desde o ventre da nossa mãe, nós somos chamados, nós somos escolhidos para estarmos aqui como guerreiros, lutando como se fosse a última batalha, lutando como se fosse o último suspiro, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai vir nos buscar. Nós não sabemos, porque todo dia o Senhor vem buscar alguém. E não queira ficar como um soldado que lutou e depois não chegou até o final. Aí quando você olhar, você fala assim, nossa, mas só era atravessar o rio, só era mais um pouquinho, e eu não consegui chegar. Só era mais um pouquinho, e eu não consegui chegar. Deus usa pessoas, e nós como pessoas devemos nos permitir ser usados por Deus. Amém? Que Deus